João 17, irmãos, vamos ler apenas os primeiros 5 versos de João 17. Em toda a Bíblia, principalmente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós temos aqui agora, com clareza, Jesus falando de toda a sua identidade, de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele representa. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor abençoe a palavra dele, as nossas vidas. Nós precisamos entender aqui que diante desta oração, Jesus está já no Getsemane. Estão ali presentes com ele Pedro, Tiago e João. E nesta oração, é a principal oração do Senhor Jesus, ele se revela por completo. Ele se revela que ele é o Filho de Deus, que ele é o verdadeiro Messias, que ele é a promessa de Deus para toda a humanidade, e que ele tem todo o ensino e todo o poder para toda a humanidade. Esse discurso de Jesus não foi um discurso aberto para que todos pudessem ouvi-lo, mas apenas para esses 3 discípulos e principalmente para João, que o registrou. E nessas palavras nós vemos algumas coisas muito importantes para a nossa fé em Cristo Jesus. A primeira delas, nós vemos que Jesus se revela 100% homem e 100% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus, mas ele se revela como alguém que abriu mão de tudo que ele tinha anteriormente. Observe o verso 5. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele revela a eternidade dele, que ele é antes de todo o tempo. Ele revela que ele estava presente na criação. Ele revela que ele tinha um poder e uma glória que agora, enquanto ele está na forma humana, ele não o tem. E que agora ele reivindica este poder para completar toda a obra da salvação. E é isso que a gente precisa entender nisso. A obra da salvação, ela só se torna completa em Jesus Cristo. E uma vez sendo completada por Jesus Cristo, nós agora só precisamos reconhecer Jesus Cristo em nossas vidas. A obra que Jesus faz, então, é essa obra de resgate de toda a humanidade, e ele faz isso de uma maneira suficiente, definitiva e completa. Isso agora, então, revela para nós algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas está aqui no verso 2. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A definição do Evangelho está aqui. João, ele tem uma capacidade minuciosa, de síntese. E eu acho isso fantástico. Tanto é que você tem aqui João 3,16, que ele diz, porque Deus enviou ao mundo
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um poder de síntese fantástico. Em duas frases, ele sintetiza o Evangelho. É aqui que a gente fala, percebe Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que vier após mim, de maneira nenhuma continuará morto. Eu sou o pão da vida. É muito impressionante esse poder de síntese. E é mais impressionante quando nós vemos nesses dois versos a síntese do Evangelho, a síntese do que nós estamos aqui para anunciar. Nós estamos aqui para anunciar a salvação em Jesus Cristo, a salvação por meio de Jesus Cristo, a salvação em Jesus e nada mais além. Nada mais além. A salvação é em Jesus, por Jesus, para a glória de Deus. E agora é algo que eu e você precisamos entender, porque neste mundo tem muitas pessoas que estão tentando tomar essa glória de Deus e tentando tomar essa glória de Cristo Jesus. Estão tentando colocar então a salvação da humanidade, porque a partir do momento que você não acredita que Jesus é suficiente em sua vida, então você coloca em xeque não apenas a mensagem de Jesus, mas você coloca em xeque toda a mensagem do Evangelho. E com isso você está querendo dizer que Jesus não é suficiente para salvar a humanidade. Só para a gente entender até onde vai esse tipo de heresia. Todas as vezes que você tenta colocar algum mecanismo que não seja Jesus Cristo, uma única fé em Jesus Cristo, uma única confiança em Jesus Cristo, qualquer outra coisa que você tente colocar além de Cristo Jesus, você está invalidando a mensagem do Evangelho, e isso é perigoso, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vimos domingo passado, em Lucas, no Evangelho de Lucas, quando ele fala que essa é a blasfêmia do Espírito Santo, e isso é muito sério. Quando ele diz aqui: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Como que Jesus vai glorificar a Deus com a morte? Você já parou para refletir sobre isso? Ele glorifica a Deus com a sua própria morte, dizendo então que o pecado se consuma naquele sacrifício de sua vida. Então não há mais nenhum sacrifício a ser feito. Não há possibilidade do homem querer fazer algum outro sacrifício para receber alguma coisa de Deus. Não há mais essa possibilidade. É muito atrativo colocar nas mãos do homem uma possibilidade de uma bênção. Isso é muito atrativo, porque nós vivemos numa sociedade plenamente capitalista. Até a China, que é o país mais comunista do mundo, é capitalista hoje. Então a gente vive numa sociedade capitalista. Então a gente vive numa sociedade que a gente acha que pode comprar tudo. Que a gente pode trocar as coisas com um papel, com uma moeda. O Evangelho não. Jesus não. O teu relacionamento com Deus não. A base desse teu Evangelho não depende em nada de você. Depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. E Ele já cumpriu com a sua vida toda a necessidade humana de resgate e compensação dos seus pecados. Ele cumpriu. Ele é o Cordeiro. Lembra quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Agora ele diz então que agora Ele veio trazer essa vida eterna para todos aqueles que lhe deste. O verso 4, ele diz a completude da sua vida. Ele não tem reticências aqui, nenhuma reticência. Não há parênteses depois. É um ponto. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amém, irmãos? Amém? Então, por isso que o apóstolo Paulo vai falar, então, que agora a gente não precisa mais guardar dia, porque agora todos os dias são do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que tudo quanto quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus.
Então quer dizer que agora não é mais um local onde a gente adora a Deus, não é mais um dia que a gente adora a Deus. É a vida como um todo é de Deus, é do Senhor. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Por quê? Porque Cristo comprou a tua vida com o sacrifício dele, com a vida dele. E o sacrifício dele é completo. Não há nada mais que eu possa acrescentar e nem você. Não há nada de bom que eu possa fazer para acrescentar em alguma caderneta no céu. E não há nada de ruim que eu possa diminuir o tamanho da graça e do amor de Deus. Não há nenhum tipo de crime que eu possa fazer que vai impedir que a graça de Deus venha em meu socorro. E essa graça, ela é abismal mesmo. Ela é extremamente desafiadora para a nossa mente. Porque nós, desde cedo, nós ensinamos a compensação aos nossos filhos. Desde cedo. Come que aí eu te dou isso. Não é, irmã Tereza? A gente faz isso. Ainda mais quando os meninos não querem comer. Não, come aí eu vou te dar um bombom no final. Eu quero tomar um picolé, então tem que comer o arroz, o feijão e um pedaço de carne. E tem que comer também esse tomate e essa alface. Desde cedo nós somos criados num regime de compensação. A criança chora, qual a compensação que a mãe dá? Amamenta ela, dá atenção a ela, cuida dela. E nós vivemos então como eternas pessoas carentes. Não tem um ser humano que não seja carente. Porque desde cedo nós somos treinados a uma regra de compensação. E como é difícil a gente entender isso diante de Deus. Por isso que as religiões que mais exigem, as seitas que mais exigem, existem um grande número de pessoas que as seguem. Porque as seguem por causa de um mecanismo de compensação. Se eu faço, Deus vai me dar. Se eu faço isso, Deus vai me dar mais. Só que isso não representa de fato uma compreensão de quem é Cristo Jesus, do que é a salvação em Cristo Jesus. Isso não nos faz entrar numa dimensão de vida e de fé e de descanso, como nós acabamos de cantar, a um lugar onde as coisas todas se resolvem. E aonde é esse lugar? É no Senhor, amém, irmãos? É em Cristo Jesus, tudo se resolve nele, em Jesus. Pode estar caindo tudo ao meu lado, tudo pode estar acontecendo ao meu lado, eu sei que Deus cuida de mim, amém, irmãos? E eu sei que Deus cuida de mim, por quê? Porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele recebeu agora todo o poder, toda a glória que Ele tinha antes da sua vinda. É abismal o amor dEle, é imensurável o amor dEle. É imensurável o tamanho que significa esta graça dEle. Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ponto. Amém? Pastor, então agora como que tem que ser a nossa vida com Deus? Como que tem que ser a nossa vida com Jesus? O que é, o que representa então, o que eu vou fazer agora com a minha vida? A primeira coisa que você tem que fazer, queridos irmãos, a primeira coisa é crer definitivamente em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Crer na suficiência de Cristo Jesus e descansar nessa suficiência de Cristo Jesus. Ele completou toda a obra da salvação. Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo completou. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer, você precisa desmamar. Você precisa desmamar. Você precisa resolver o seu problema de carência. Carência afetiva, emocional, psicológica e principalmente carência espiritual. Você precisa resolver isso. Isso é urgente.
Quando ele diz que ele completou, ele completou. E quando ele diz, lá o apóstolo Paulo vai falar para nós: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas mansões celestiais. Ponto. Já, já nos abençoou. Amém, irmãos? Primeiro, crê. Segundo, descansa. Corta essa necessidade. A gente não pode se relacionar com Deus como se a gente está querendo uma atenção extra para dele. Eu me lembro que, logo quando a gente mudou para cá, as meninas ainda eram pequenininhas, e elas foram cantar, elas estavam bem aqui no palco. E elas começaram a olhar assim para ver onde que eu estava. Eu não estava geralmente aqui na frente, eu tive que sair para arrumar alguma coisa. E elas começaram a olhar para ver onde eu estava. Que elas iam cantar. Daí eu consegui resolver as coisas, eu cheguei aqui, eu olhei para as duas, elas deu um sorriso e deu um... Você precisa entender. Deus não tira os olhos de você por um minuto que seja na tua existência. Ele não tira. E Jesus completou a demonstração da graça e do amor dele. Amém, irmãos? Então não tem como fugir agora da presença de Deus. Lembra lá do Salmo 139, se eu estou lá no abismo, Ele está lá comigo. Se eu subo ao monte, Ele está lá comigo. Então em todos os lugares Ele está, amém? Então o que você precisa fazer? Você precisa crer. Você precisa amadurecer espiritualmente e confiar que Ele está cuidando de você. Se você entender essas três coisas, que você precisa crer, amadurecer e confiar, é um bom caminho, porque o resto, o Espírito Santo fará na tua vida. O resto é consequência. Crê, Cristo fez todas as coisas. Amadurecer. Eu não preciso fazer mais nada para Ele. É Ele que fez, Ele que me ama, Ele que prova que me ama, Ele que me chama para desfrutar do amor dEle. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para viver uma vida de sofrimento, não. Mas, pastor, por que a gente sofre? A gente sofre para amadurecer. Tudo nessa vida é um aprendizado. A gente sofre para amadurecer. E é só no meio das dificuldades que a gente aprende. Isso é o mais triste da vida. Só no meio das dificuldades é que a gente vai lá, busca Deus de uma maneira que a gente não buscou antes. A gente ora a Deus como a gente não orou antes. A gente serve a Deus como a gente não serviu antes. Cristo completou, queridos. E Ele já está glorificado no céu. E agora Ele tem todo o poder de que Ele tinha antes da criação. Olha a riqueza desses versos. Olha a profundidade desses versos. Por isso que não dá para ir muito adiante nessa noite. Porque nós precisamos, nessa noite, entender da suficiência de Cristo Jesus. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. A nossa vida precisa amadurecer espiritualmente. Nós não podemos mais ser aquelas crianças que ficam chorando. Eu quero. Não. Não é assim mais. O nosso relacionamento agora é diferente com Deus. A gente sabe que Ele nos ama, e se Ele nos ama, então a gente vive confiado no amor dEle, porque o amor dEle não muda, não diminui, não acrescenta, não vai a mais e não vai a menos. O amor dEle é verdadeiro. Amém? O que eu fico mais triste hoje em dia é em perceber como os que se dizem crentes não conseguem
Descansar no poder de Deus. Que nós aprendamos a descansar naquele que tem todo o poder e naquele que tem todo o amor pelas nossas vidas. O hino antigo falava, descansando no poder de Deus. Que nós aprendamos a isso. Descansar. Por quê? Porque Cristo completou. Cristo está glorificado. E Ele fez tudo o que precisava ser feito. O que eu preciso fazer? Crer, amadurecer e confiar. Que nós comecemos por aí. Se nós começarmos por aí, eu tenho certeza que a vida vai ser diferente, o colorido vai ser diferente, as circunstâncias vão ser diferentes. Os que têm um pouquinho mais de experiência aqui, você lembra daquela prova que você fez lá atrás, no ensino médio? A minha filha perguntou assim, pai, como é que foi o seu período de escola? Eu falei, minha filha, eu gostava de estudar demais. É? Como que era, pai? Você passava de primeira? Não, filha. Eu tinha que fazer todas as provas, inclusive a prova de recuperação e a outra prova depois da recuperação. Eu gostava demais de estudar. Eu me lembro, irmãos, que teve um ano, a 7ª série. Nossa, a 7ª série foi difícil. Eu me lembro, no último, eu já tinha feito todas as provas, todas as recuperações, e a professora me chamou lá e falou assim, olha, Carlos, está faltando nota, e você vai ser reprovado. Eu falei assim, professora, me dá mais uma chance, professora. Eu fui lá para a diretora e falei, me dá mais uma chance, diretor. Aí eles falaram assim, Carlos Alberto, nós vamos dar uma chance só. Vá ali agora e faz essa prova. Irmãos, como eu transpirei, como eu suei, hoje eu fico olhando lá para trás, eu falo, gente, era tão mais simples se eu tivesse estudado um pouquinho mais antes, se eu tivesse dedicado um pouquinho mais, se eu tivesse pelo menos lido a matéria, né, e ido para fazer a prova, teria sido diferente. Você lembra quando você sofreu esses dias, esse tempo lá atrás? E hoje você fala, não precisava sofrer tanto, não precisava ter passado por isso tanto. O que aconteceu na sua vida? O que mudou? Você amadureceu. Amém? Amém? É isso que é amadurecer. Você confia. Você sabe que Ele completou. Você confia. É isso que é amadurecer. Que a graça de Deus se derrame sobre nossas vidas e nos leve a amadurecimento espiritual. Vamos ficar em pé, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Pai Celeste para que Ele nos dê dessa graça de confiar em Cristo Jesus. Obrigado por Tua palavra, ó Pai, porque a Tua palavra nos dá a direção. A Tua palavra nos mostra a grandeza do Teu amor, a grandeza do Teu poder. Esta noite, Senhor, em que o Senhor fala conosco, através desse texto tão precioso, que o Teu Espírito nos leve então a repousar nesta Tua maravilhosa graça. Que o Teu Espírito nos leve a descansar na obra que o Teu Filho fez na cruz do Calvário, na obra que o Teu Filho realizou e completou. Que hoje, ó Deus, o Senhor alimente o nosso coração de fé, de confiança plena, e que ao passar dos dias nós saibamos que Tu és fiel e que o Senhor não nos abandona em nenhuma circunstância. É assim que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. E rogo ao Pai que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Teu amor, que é maior sobre todas as coisas deste universo,
E o que a graça que o teu Filho nos deu naquela cruz, que é maior que qualquer graça deste mundo, e a consolação perfeita do teu Espírito Santo, que nos leva a experimentar desta tua paz, esteja sobre nossas vidas, e sobre a vida de todos aqueles que confiam em ti. Em nome de Jesus.